meu Jesus seja tudo em todos. Você conhece essa canção? Eu coloquei ela hoje nos meus stories, né? E eu sei que tem muita gente que não conhece, então hoje comecei aqui o nosso devocional, já que tem tudo a ver. Nós estamos começando mais um livro hoje, amém? Livro de Eclesiastes, queridos. Quantas coisas acontecendo aqui em Eclesiastes, você não faz ideia. Vou entregar tudo para você daqui a pouco, tá? Todos vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Estamos com 198 dias em propósito já, nessa leitura, jornada de leitura da Bíblia, né? Eclesiastes é o 21º livro da Bíblia. Olha como nós estamos rompendo, hein? De repente você vai olhar para mim e vai dizer, mas Maiara, eu não fiz até agora, não fiz a leitura desses livros anteriores. Então você pode fazer a partir de agora. Olha que boa notícia. Você pode vir comigo a partir de agora, porque ainda tem muitos livros. Pensa aí, são 66 entre livros e cartas, né? Então nós temos aí muita coisa ainda para desbravar e eu posso garantir para você que o que está por vir, menina, olha, não vai se comparar com o que você deixou de fazer até agora. Então, ou seja, você pode fazer depois, tá bom? Todas essas brincadeiras e incentivos aqui, é claro, é para que você seja encorajado a vir comigo, porque olha só, nós temos um desafio muito grande, queridos. A palavra de Deus, ela é uma palavra viva e eficaz. E muitas vezes nós não nos damos conta de quanto poder, instrução, sabedoria, quanta revelação nós temos quando nós paramos para nos expor a essa palavra. Então, por isso que há uma resistência, acredite, há uma resistência no mundo espiritual e por isso que poucas pessoas conseguem determinar esse propósito e ir fundo. Tipo assim, um exemplo, você determina que vai ler a Bíblia, você determina que vai fazer a leitura, um exemplo, tá, de um livro, um determinado livro. Exemplo, João. Aí você começa bem, lê o primeiro dia, o segundo dia, mas aí vai passando os dias, observem, acontecem mil coisas e você acaba, se você não ficar atento, você acaba realmente se perdendo, né? Deixando de fazer um dia, 2 dias, 3 dias, atrasou, você já desanima. Então, em nome de Jesus, que isso não aconteça com você, tá bom? Eu tô aqui para encorajar você, o meu propósito de estar aqui é por sua causa. Porque eu faço o devocional, eu trago aqui para você os melhores tempos, né, desse devocional, trago um entendimento, um linguajar mais facilitado, né, como hoje eu vou explicar para você sobre o livro de Eclesiastes, para você não ficar confuso quando for ler. E sabe, queridos, tudo isso para que eu e você venhamos crescer nesse ano de 2021, porque o Senhor me entregou uma palavra em dezembro de 2020, falando para fazer esse propósito e que, claro, em 2021 nós iremos viver o melhor ano das nossas vidas. Então, queridos, nós devemos nos agarrar a essa palavra e todas as vezes que você receber uma palavra profética, entenda isso, né? Você precisa agarrar e fazer algo com aquilo, você entendeu? Você precisa receber e crer, amém? Porque a palavra do Senhor diz que essa palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela é poder para todo aquele que crê. Então, por isso que nem todos recebem e vivem o poder desse evangelho no nosso dia a dia, porque nem todo mundo crê, infelizmente. Então, nós precisamos, primeiro de tudo, crer, amém? Para depois, inclusive, podermos propagar essas boas notícias aí, ou seja, levar essa mensagem com unção e com esse poder e autoridade que ela realmente tem, amém? Então, primeiro causando em nós, para depois nós causarmos nos outros em nome de Jesus. Tá bom? Combinado? Então, olha só, você tá convidado, tá sim, vamos juntos. Deixa a preguiça de lado, determine isso aí para você, porque ainda dá tempo, né? Hoje mesmo, enquanto eu orava com os meus filhos, eu falava com eles, primeiro semestre já passou, né? Que eles vão retornar para a escola. Eu falei, o primeiro semestre já passou, primeiro semestre do ano, né? Agora vai começar o segundo semestre, segunda jornada, que no caso escolar já é 3º e 4º bimestres, né? Eu falei, então dá tempo de vocês fazerem tudo diferente do que vocês fizeram no primeiro. Dá tempo de vocês correrem atrás, serem mais estudiosos, serem melhores. E logo, queridos, me veio aqui o devocional. Eu pensando, pai, agora inclusive dá para eles virem comigo, dá pra gente pegar mais firme do que nunca, se dedicar mais do que nunca, porque nós estamos já praticamente na reta final, você concorda? Estamos aí com alguns, praticamente metade do ano mesmo, é isso mesmo. Metade do ano aí, então a gente tem muita coisa para viver nessa outra metade do ano. Então tudo que você não fez, não perca mais tempo. Vamos juntos e vamos fazer agora.
Em nome de Jesus, eu tô aqui com você. Você pode contar comigo de verdade. Eu faço aqui o vídeo pelo Instagram, Facebook, YouTube, mas você sabe que tem como chamar aqui no privado, né? Tem como você chamar no direct, tem como você chamar no message, tem como você mandar mensagem até no YouTube, nos comentários, porque tudo eu vejo, eu fico acompanhando, né? Sempre que possível, talvez não imediatamente, mas eu sempre respondo. Então, ó, qualquer dúvida que você tiver, eu tô aqui para te ajudar. Tem um cronograma. E aí, esse cronograma é uma imagem que tem falando de todos os dias o que é que nós estamos lendo. Por exemplo, hoje, em Eclesiastes, né, de acordo com o nosso dia aí, nós vamos ler Eclesiastes de 1 ao 4, é o nosso resumão de hoje. Então, você entende? Todos os dias tem tem capítulos específicos que nós estamos fazendo essa leitura para bater a meta de chegar a Apocalipse e finalizar no dia 31 de dezembro. Combinado? Então tá bom, então vamos juntos. Quero orar por você, nós vamos orar juntos agora em nome de Jesus e daqui a pouquinho vou te contar coisas maravilhosas. Acredita em mim, tem coisas maravilhosas aqui no livro de Eclesiastes que você nunca ouviu falar. Eu imagino que você não tem ouvido falar ainda, porque assim, eu tô tirando por base né? Eu já ouvi, sempre fazia menção aqui do livro de Eclesiastes, mas não sabia disso que eu vou te contar. Descobri hoje fazendo o estudo, fazendo o meu devocional, descobri isso hoje, vou te contar tudo, tá bom? Então vamos lá. Pai, nós somos gratos ao Senhor por mais um dia. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos vivos, com saúde. Obrigada por sua bondade, por sua fidelidade. Obrigada, Pai, porque nós, ao lermos a Tua palavra, nós podemos realmente perceber quão preciosa ela é, quantas instruções valiosas o Senhor deixou para nós e o Senhor nos tem dado dia após dia. Senhor, nós te pedimos então que possamos, Pai, não ser somente ouvintes da Tua palavra, mas praticantes dela, porque sabemos que é a prática dessa palavra que muda a nossa vida. Sabemos, Pai, que a Tua palavra, ela precisa realmente renovar a nossa mente e somos nós quem permitimos esse renovo. Então nos ajuda a melhorar, nos ajuda, Senhor, a melhorar, que a Tua palavra nos renove, nos renove, nos renove. Tire as coisas velhas, tire todo engano, tire todo sofisma, toda mentira, tudo que não vem do Senhor. Pai, que coisas novas venham chegando, Pai. Nós abrimos espaço, nós damos acesso ao Teu Santo Espírito para que nós nunca mais sejamos os mesmos, Pai. Nós acreditamos, Pai, que a Tua palavra ela é a verdade sublime. Nós acreditamos que a Tua palavra ela é pura, ela é verdadeira, Pai. Então nos ensina a Tua palavra. Te pedimos, nos ensina a Tua palavra, nos ajuda a sermos melhores. É o desejo do nosso coração, crescer em Ti, Pai. Descobrirmos, Pai, o nosso chamado verdadeiro, o nosso propósito de vida e nos alinharmos com Ele todos os dias da nossa vida, porque assim, Pai, nós seremos felizes de verdade. Vivendo o Teu propósito, Pai, nós realmente alcançaremos a verdadeira alegria e a verdadeira felicidade nessa vida, Pai. Não nos deixe enganados, nos ajude. É a oração do nosso coração nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Você recebe? Então, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu vou te contar tudo o que está acontecendo em Eclesiastes. Ó, Eclesiastes é um livro pequenininho, 12 capítulos. Vamos terminá-los aí em 3 devocionais, 3 vídeos, tá bom? Então, hoje vai ser o primeiro. Então, hoje de 1 ao 4. Mas deixa eu te contar curiosidades rapidamente, uma introdução sobre o livro de Eclesiastes que eu achei fantástico. Primeiro, a palavra Eclesiastes quer dizer pregador. Até deixei aqui anotado. Quer dizer pregador. Ok, isso é importante você saber, porque olha só, nessa ocasião aqui, no capítulo 1, você, quando for fazer a leitura, você vai perceber que diz assim, ó, palavra do pregador. Algumas traduções não traz que é Salomão. Por exemplo, ó, na tradução de estudo, que eu estou aqui também, ela só diz assim, ó, palavras do pregador, filho de Davi, reina em Jerusalém. Na tradução viva, que é essa aqui que eu estou sempre mostrando para vocês aqui, ela já diz o seguinte, ó, a palavra do pregador Salomão, mas tem essa ressalva dizendo, ó, não são todas as versões que trazem o nome Salomão. Mas talvez se na tua versão não estiver, quero te dizer, Eclesiastes quem escreveu foi Salomão, tá bom? Foi Salomão quem escreveu. Uma outra observação que eu te disse, falei, cara, isso eu não sabia. Salomão, queridos, ele viveu um tempo desviado. Isso, o termo desviado quer dizer que ele se afastou, ele não estava vivendo, né, em obediência e retidão, vamos pensar assim, tá? Aquilo que o Senhor falou, por exemplo, Salomão, na época da vida dele,
por ter muitas mulheres, ele acabou se envolvendo com mulheres que adoravam outros deuses. E essas mulheres convenceram Salomão. Lembra que nós passamos por isso, nós passamos por esse estudo nos livros anteriores, né? Quando falamos ali de Davi, falamos do reinado de Salomão e tudo. Então, falamos sobre isso, que essas mulheres desviaram, né, Salomão, a ponto de Salomão ficar adorando outros deuses, queridos. Isso aconteceu. Então, o livro de Eclesiastes, nós vamos perceber que foi isso que aconteceu, né? Ele fez esse registro quando ele estava desviado, então nós vamos perceber, né, durante a leitura, que há coisas muito sem sentido. Ele diz, Salomão está dizendo, o resumo do livro de Eclesiastes, por exemplo, de hoje, eu vou fazer menção aqui de alguns versículos com você, né, um resumão, mas nós vamos perceber que tudo que Salomão está dizendo, vai estar dizendo a respeito das vaidades do mundo, né? Nesses capítulos, ele vai estar dando instruções e fazendo contrastes, né? Dando conselhos acerca da vida. Nós estamos vindo de um livro que era Provérbios, onde realmente há conselhos e instruções maravilhosas, né? Recebemos muitas instruções poderosas, versículos tops demais, muito bons mesmo, assim, para as mais diversas áreas da vida. Eu até brinquei em um dos vídeos falando assim, gente, aqui tem versículo falando até do vizinho, que é verdade, livro de Provérbios dá conselho até de como você viver bem com seu vizinho. Fala sobre tudo, queridos, fala tudo que você puder imaginar, fala sobre instruções para criar os filhos, sabe? Fala sobre a mulher sábia, né? Fala sobre em buscar a sabedoria. Olha, tudo que você puder imaginar, assim, nós vivemos um pouco no livro de Provérbios, né? Então é maravilhoso, super vale a pena para os nossos dias, né? Pra gente meditar, pegar palavras-chave ali, conselhos realmente de Salomão, que deu super certo. E também, por que eu tô contando isso pra você? Porque você vê, ó, os conselhos poderosos. Aqui nós já vamos perceber que é o que eu tô dizendo pra vocês. Salomão, em um tempo da sua vida muito delicado, queridos, ele, diante de tudo aquilo que ele estava vivendo, ele concluiu que muita coisa era vaidade, muita coisa era bobeira. E aí é isso que nós vamos perceber aqui. Apesar também dele estar desviado, ele faz uma percepção muito boa de que certas coisas realmente não fazem sentido e de que realmente, por exemplo, buscar ao Senhor é o melhor que uma pessoa pode fazer nessa terra. Olha que maravilhoso. Então, ó, vamos juntos, tá? Já tô adiantando para você que eu queria te contar essa questão da autoria, queria te contar que ele realmente não estava, né, firme nos caminhos aqui quando foi escrito esse livro, é o que está dizendo aqui, né, ó, esse livro vai registrar os pensamentos de Salomão, enquanto ele se encontrava desviado. Então, esse termo desviado, a gente sabe que ele quer dizer que é alguém que não está no caminho certo, né? Que você se desviou do caminho correto. Combinado? Então, vamos lá. Então, Eclesiastes capítulo 1, é tudo isso. Acho que eu contei tudo para você aqui das anotações que eu fiz. Tá, e aqui também outra coisa, né? Vai falar sobre as palavras do pregador. E aqui nessa ocasião vai nos dizer que nesse tempo, então, era como se ele realmente reunissem as pessoas em uma assembleia, né, para poder, então, expor esses pensamentos, tá? Então, aqui também eles nos dão essa ideia, né, de que ele fazia isso, nessa ocasião ele estava fazendo isso, tá bom? Legal? Então, vamos nós? Olha só. Começa assim, então, a palavra do pregador, né, Salomão, que era rei de Jerusalém, filho de Davi, que também foi rei de Jerusalém. Ele diz assim, ó, tudo é ilusão. Tudo é ilusão. Tudo é inútil. Ele diz isso, tudo, mas por que tudo é ilusão e por que tudo é inútil? Ele está dizendo aqui, vou falar para você, porque a palavra ilusão aqui, ele está dizendo que não faz sentido. E nós vamos perceber que durante todo esse livro vai estar fazendo menção muitas vezes dessas palavras, né? Ó, inútil, né? Tudo é ilusão, e todas essas palavras estão dando a mesma impressão que Salomão está contando aqui para nós, tá bom? Olha só, ele continua dizendo assim, qual é a vantagem que o homem consegue com o seu trabalho em que ele está se esforçando debaixo do sol? Aí ele diz, olha, gente morre, gente nasce, mas a terra permanece a mesma. Salomão está dizendo aqui, Eclesiastes 1, nós estamos aqui. Ele diz, ó, o sol nasce, o sol se põe, e ao lugar, ele volta para o lugar de onde ele nasceu. Ele está dizendo, a vida é uma canseira, nem dá para descrever. Olha que coisa. Mesmo que vejamos tudo que existe, nós não ficamos satisfeitos. Podemos ouvir todos os sons, mas nem assim ficamos contentes. Olha que coisa. Deixa eu melhorar essa imagem aqui. Seba, você tá aí, Seba? Duda, você também tá aí? Sejam bem-vindos, tá? Olha só, ele continua dizendo assim,
a história sempre se repete. O que foi feito se fará outra vez. Aí ele diz algo poderoso, que foi um dos versículos que mais me marcou antes, né, assim, no início da conversão, quando ele diz assim, ó, tudo o que foi se faz de novo, não há nada novo debaixo do sol. Nós vamos perceber ele dizendo isso também aqui no livro de Eclesiastes. Ele está dizendo que ele diz que é fato, tipo, as coisas vão se repetindo, e se alguma coisa cai no esquecimento, Deus traz à tona também depois de um novo tempo, né? Mas não há nada novo debaixo do sol, as coisas só se repetem. Salomão está dizendo aqui. Aí olha só o que ele diz, olha, no versículo 12, eu, o pregador, ou seja, eu, Salomão, eu fui rei em Israel, eu morei em Jerusalém, ele está dizendo, eu me esforcei para aprender bem, e aprender bem tudo, tá? A usar a sabedoria para explorar o que existe no universo. E eu acabei descobrindo que Deus acabou sobrecarregando o homem. Nós trabalhamos de maneira muito pesada e eu tenho visto tudo isso que é feito debaixo do sol e concluí o quê? Que tudo é ilusão, é correr atrás do vento. Salomão está dizendo. E olha como é que ele continuou dizendo, no versículo 16. Eu disse então para mim mesmo, bem, eu sou muito estudado, eu sou mais estudado do que todos os reis que já governaram Jerusalém. Então, na verdade, eu acabei adquirindo mais sabedoria e conhecimento do que todos eles. Por isso eu me esforcei bastante para ser sábio e conhecer a loucura e a insensatez. Mas agora eu vejo que até isso também é correr atrás do vento. Não se esqueça, tá? Eu vou fazer a ressalva para você que está chegando agora. Salomão, enquanto escrevia, ele não estava nos caminhos, tá? Ele estava desviado. Isso o texto está dizendo para nós que quando ele está fazendo essa menção desse tempo aqui, ele estava realmente fora daquilo que o Senhor tinha determinado para ele, né? Não estava vivendo a palavra, uma vida de obediência às leis aqui então. E, queridos, desculpa, ele concluiu isso. Como é que terminou o capítulo 1? Ele terminou dizendo assim, quanto mais a sabedoria, ou seja, quanto mais sabedoria uma pessoa tem, maior sofrimento ela tem. Quanto maior o conhecimento, maior é a sua tristeza. Meu Deus. Vamos continuar. Capítulo 2, ele diz assim, ó. Então eu disse a mim mesmo, vamos, eu vou experimentar todo tipo de alegria. Eu vou aproveitar a vida ao máximo, ele falou. Mas eu acabei descobrindo que tudo isso também é vaidade. Ele está dizendo, eu concluí que é bobagem viver rindo o tempo todo. Qual é a vantagem que tem nisso? Então eu resolvi me entregar ao vinho e me divertir. Olha o que ele está dizendo. Pensei que talvez fosse a melhor coisa que uma pessoa pudesse fazer debaixo do céu durante toda a sua vida curta aqui na Terra. Aí depois eu procurei encontrar a realização lançando grandes projetos. Ele diz, olha, eu fiz construí casas, eu plantei videiras, sabe? Eu fiz jardins e pomares, né? Mandei construir açudes, eu também ajuntei água assim para regar as minhas plantações, comprei escravos, homens e mulheres, né? Tive muitos bois, muitas ovelhas. Ele está dizendo aqui que ele teve mais do que qualquer outro rei que foi antes dele. Ele diz que recebeu muito ouro, muita prata de impostos. Ele organizou todas as orquestras e corais, ele está dizendo, bons cantores e cantoras. Escuta, ele está dizendo então, queridos, aqui, escuta isso aqui, isso é muito importante. Salomão está relatando para nós aqui tudo o que ele fez durante a sua vida. Então ele está dizendo que ele teve de tudo, tá? Ele teve tudo. Ele pensou então que de repente a saída para ele acabou construindo muitas coisas, adquirindo muitas coisas. Queridos, de tudo que você pensar. Mas olha só o que ele diz. Com tanta riqueza, eu fui mais importante e poderoso do que todos os outros reis, né, que haviam reinado antes de mim. Mas com tudo isso eu não abandonei a minha sabedoria. Aí ele diz, ó, tudo que meus olhos desejaram, eu consegui para mim. Provei todos os prazeres da vida, cheguei a me alegrar em todo o meu trabalho. E esse foi o prazer da minha recompensa e do meu esforço. Contudo, é aqui onde eu quero chegar para te contar, que ele está dizendo, ó, contudo, quando vi tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforcei em realizar, compreendi uma coisa. Tudo é ilusão. Ele está dizendo aqui no versículo 11, tudo é ilusão. Era como correr atrás do vento, não havia nenhum proveito nisso debaixo do sol. Reconheci que a sabedoria vale muito mais do que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas.
Ao homem sábio, ele está dizendo, o homem sábio tem olhos para ver, mas o tolo, ele fica cego. Apesar disso, notei que há uma coisa que acontece tanto ao sábio quanto ao tolo. Sabe o que ele concluiu? Ele disse assim, ambos têm o mesmo fim, tanto o tolo quanto o sábio, ambos vão para o mesmo lugar. Meu Deus, é forte, né, queridos? Mas assim, tem muita coisa que a gente consegue extrair daqui, sim ou não? Sim ou não? Muitos ensinamentos de Salomão aqui. Apesar desse contexto que ele está nos apresentando, nós conseguimos pegar chaves muito importantes aqui. Olha como é que ele continua aqui dizendo, versículo 17. Por isso eu desprezei a vida, porque o trabalho que eu realizava debaixo do sol era muito pesado. Tudo era uma grande ilusão, ele está dizendo. Era como correr atrás do vento. E eu estou muito aborrecido, porque tenho de deixar tudo isso, inclusive, ele está dizendo, ó, tenho que deixar todo o fruto do meu trabalho para outra pessoa. Ele está dizendo, isso não faz sentido, né? Trabalhei, me esforcei, vou deixar tudo para outra pessoa? Então ele está dizendo, ó, mesmo que eu trabalhe toda a minha vida e me esforço para ser sábio, para conhecer muitas coisas e saber executar qualquer trabalho, eu vou ter que deixar tudo que ajuntei como herança para alguém que não se esforçou nada para aquilo acontecer. Via de regra, nós sabemos que é isso que acontece, sim ou não? Para pensar se não é isso que acontece durante a nossa vida. Mas tem um conselho de Salomão, depois disso, que é dessa conclusão que ele teve. Escuta aí, segura aí para você escutar o que ele vai dizer. Então ele está dizendo, olha, durante toda a sua vida, seu trabalho é dor e tristeza, noite sem dormir, cheios de preocupação. Que vida sem sentido? Ele está dizendo aqui, ó. Lembra que nós paramos dizendo que ele vai acabar entregando para quem não fez nada para aquilo. Aí ele diz, ó, ele vai receber de mão beijada o resultado de todo o meu esforço. Isso não faz sentido, isso é alusão, afinal, o que é que um homem recebe como recompensa por todo o seu trabalho debaixo do sol? Qual é a recompensa? Então ele está dizendo, não faz sentido você ficar a noite sem dormir, você trabalhar demais, né? E enfim, se encher de preocupação, para quê? Para depois você deixar para outra pessoa desfrutar? Olha que conclusão que ele chegou. Aí ele está dizendo o seguinte, ó, por isso eu cheguei à conclusão. Olha só qual foi a conclusão dele. De que não há nada melhor para o homem do que ter prazer no seu trabalho. Ele está dizendo comer e beber à vontade. Eu também vi que até mesmo esse prazer vem de Deus. Então entenda, aqui nós vamos começar a perceber que apesar desse contexto de vida que ele acabou percebendo, né, do esforço e de tudo que ele fez durante a sua vida, ele concluiu, olha, o melhor mesmo é o homem trabalhar e ele desfrutar daquilo que ele trabalha, porque às vezes os homens ficam preocupados em juntar tesouros, em acumular bens, mas no final das contas, quando ele morre, ele deixa tudo como herança para alguém que não se esforçou para aquilo, né? Para alguém que não fez nada, né, para merecer aquilo, tipo, tudo de mão beijada, nessa tradução diz, né? Então aqui ele está nos dando um alerta, tá? Sem dúvida que já faz, remete a gente para aquele texto do Novo Testamento, quando Jesus nos diz o seguinte, não ajunteis tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem... Lembra desse texto? Você já ouviu esse texto? Aqui faz todo sentido para nós, né? Porque Salomão viveu em tempos onde não houve falta para ele, né? A gente sabe que ele foi o homem mais rico que já existiu aqui na terra. Então ele está dizendo aqui, ó, que tudo isso aqui, ele percebeu que era tudo ilusão, tudo ilusão. Aí vamos ver como é que ele termina aqui, então, o capítulo 2. Ele disse, olha, porque ninguém pode se alegrar ou se alimentar sem Deus. Ele concluiu isso e disse o seguinte, olha, Deus dá sabedoria aos que o agradam, além de conhecimento e de alegria. Mas se um pecador fica rico, se tira dele a riqueza e entrega a quem o agrada. Tudo isso é ilusão, tá vendo? É correr atrás do vento. Então ele está dizendo aqui, ó, uma chave para a gente entender. Ele disse que então o melhor que um homem pode fazer é trabalhar, desfrutar do fruto do seu trabalho, entende? Não acumular, é desfrutar do fruto do seu trabalho e entender que ele só pode se alegrar, o homem precisa entender isso, que ele só pode se alegrar e se alimentar porque Deus provê isso para ele. Que maravilhoso! Olha que conclusão top que ele chegou. Amém? Então vamos para o capítulo 3. O 3 é maravilhoso. Eu falo do 3 quase todo dia na minha vida. Falo. Porque o capítulo 3, queridos, ele diz algo poderoso. É aquele texto que diz o seguinte. Há um tempo certo para todas as coisas. Há um propósito exato, né? Para tudo que acontece debaixo do céu.
Há um tempo para tudo. Está dizendo aqui Eclesiastes 3. Então nós vamos fazer menção do versículo 1 ao versículo 8. Nós vamos perceber que ele está dizendo que há tempo para tudo. Há tempo para nascer, há tempo para morrer. Há tempo de destruir, há tempo de construir. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de rir. Ele vai dizer que há tempo para tudo. Mas entenda onde ele quer chegar, olha só. Aí ele depois conclui dizendo o seguinte. Agora, que vantagem o homem tem com todo o seu trabalho pesado? Mais uma vez ele está fazendo essa observação aqui. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para afligi-los. Todas as coisas têm o seu valor quando elas são feitas na hora certa. Deus colocou o anseio pela eternidade no coração do homem. Mas assim, a si mesmo, ele não consegue entender. Por isso eu concluí que não há nada melhor para o homem do que se alegrar e praticar o bem enquanto ele vive. Deixa eu fazer uma observação para você aqui. Contou que há tempo para tudo, no capítulo 3, há tempo para todas as coisas. Ele depois faz uma observação novamente, que ele diz que não veio vantagem nenhuma, né, do homem, que essa questão do trabalho pesado. Ele inclusive pensa que foi uma aflição do próprio Deus para o homem, né? Mas a gente sabe que não é isso, tá bom? Mas ele chegou a essa conclusão aqui. Mas no final das contas, queridos, como é que termina aqui o capítulo 3, para você entender? Então ele faz menção, olha, eu concluí então uma coisa. Eu concluí que não há nada melhor para o homem do que ele se alegrar e praticar o bem enquanto ele viver. Descobri também que ele deve comer e beber e aproveitar o resultado do seu trabalho, porque é um presente de Deus. Também aprendi que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. Não se pode tirar nem pôr. O que Deus quer é que os homens o temam. Poderoso isso, hein? Poderoso esse capítulo 3 aqui. Aí olha só o que ele disse aqui mais. Ele diz, além disso eu percebi também que debaixo do sol o crime toma o lugar da justiça e a impiedade o lugar da honestidade. E falei comigo mesmo, na hora certa, Deus vai julgar o justo, tanto o justo, né, como o perverso. Pois há um tempo para todo propósito. Tudo o que fazemos acontece na hora em que tem que acontecer. Aí ele diz, então eu compreendi que Deus prova os homens. E prova os homens, e ele faz uma comparação aqui, ó, assim como os animais. Porque olha só, não tem diferença nenhuma. A gente respira o mesmo ar. Olha o que ele diz. Tanto os homens quanto os animais respiram o mesmo ar, e no final das contas, todos voltam para o pó, para o mesmo lugar de onde vieram, né? Meu Deus, que comparação forte e real, né? Real isso aqui, essa comparação que ele diz. Aí ele está dizendo, quem é que pode provar o espírito do homem? Se ele vai para cima e o espírito dos animais que vai para baixo, né? Tem como provar, ele está dizendo. E foi assim então que ele descobriu que o melhor para o homem é se alegrar com o seu trabalho. Porque esta é a recompensa, né? Ninguém pode fazer o homem voltar depois de morto. Então a recompensa dele é aproveitar o fruto do seu trabalho. Amém, queridos? E vamos terminar nosso devocional de hoje, depois de toda essa filosofia de palavras aqui e instruções e revelações de acordo com a ótica de Salomão, que ele concluiu aqui no livro de Eclesiastes, tá bom? Sem dúvida, queridos, não estamos dizendo que isso são coisas que nós vamos pegar para as nossas vidas e aplicar, porque, afinal de contas, foi uma reflexão que Salomão teve, foi um tempo que ele viveu, onde ele percebeu os valores da vida na ótica do que ele estava vivendo. Você está entendendo? Então, tem coisas que a gente consegue aplicar, pegar como exemplo, tirar para nós, mas tem coisas que não se aplicam mais para nós, a gente descarta, né? Então, só fazendo essa observação para você, tá bom? Legal? Então, tá bom, vamos lá. Capítulo 4, para a gente finalizar nosso devocional de hoje. Diz o seguinte, depois disso, eu vi que as aflições e as tristezas, de todas as aflições e tristezas que haviam debaixo do sol. Eu vi as lágrimas dos aflitos e vi que ninguém podia consolá-los. O poder está do lado dos opressores e não há quem os console. Por isso eu achei que os mortos acabam sendo mais felizes do que os vivos. Mas o mais feliz mesmo de todos é aquele que não nasceu ainda. Ele está dizendo, e nunca viu toda a maldade que existe debaixo do sol. Eu percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. Mas isso também é pura ilusão, é correr atrás do vento. Também vi outra situação absurda, ele está dizendo. É o caso daquele homem que vive completamente sozinho, sem filhos. Já vamos terminar, tá?
Ele está dizendo, ó, eu percebi o caso daquele homem que vive completamente sozinho, sem filho, sem irmão, sem parente, sem ninguém. Aí ele trabalhava sem parar para poder juntar bens, para poder juntar tesouros. Mas por que ele está deixando de aproveitar as coisas boas da vida para poder ajuntar esse tanto de bens, né? Isso também é ilusão, é um trabalho que acaba desanimando demais, ele está dizendo. Então, ó, observação novamente, tá? Sobre a questão do amontoar e do juntar tesouros. Super válido isso aqui que Salomão está dizendo, né? A percepção que ele teve nessa época e fazendo um paralelo com você sobre o que já está no Novo Testamento, falando também sobre esse anseio e preocupação de adquirir posses e ter posses e mais posses. Queridos, tem algum problema nós termos bens? A palavra do Senhor diz, não tem problema nenhum, tá bom? Eu estou dizendo para vocês acerca do amontoar, do juntar, porque tem gente que realmente quanto mais tem, mais quer. Então, por exemplo, não tem uma casa ou duas ou três, tem 5, então a meta dela é ter 10, a meta dela é ter, se ela tem uma de 1 milhão, ela quer ter uma de 10 milhões. Então, entenda, não é errado nós querermos viver e desfrutar do melhor, afinal foi isso que Deus disse que nós iremos viver nessa terra, iremos desfrutar do melhor dessa terra, mas entenda algo. Você não pode gastar a sua vida inteira, e temos aqui conselhos, né? Como também Jesus nos deu esse conselho, né? Que sem dúvida nenhuma está super validado para o nosso tempo, né? Novo Testamento. A gente precisa ter esse entendimento de que essas coisas vão ficar, entende? Essas coisas vão ficar. Tudo é a palavra de Deus, né? Eu já me vi essa instrução aqui, antes que você fique assim, não, mas você está dizendo o quê? Que o Antigo Testamento a gente não aplica? Não, gente. Tudo é a palavra de Deus, amém? Nós sabemos, todo livro, todo ele, tá? Toda essa Bíblia maravilhosa que é inspirada por Deus, toda ela. Só estou dizendo para vocês que é porque a Bíblia ela foi destinada a 3 povos, né? Ela foi destinada aos judeus, aos gentios e à igreja. E o tempo que nós vivemos hoje, somos o tempo da igreja, tá bom? Então há instruções específicas. Combinado? É só isso que eu estou dizendo para você. Nada de parafusos, tá super claro. Sem confusões. Vamos finalizar aqui então, voltando. Então, então sobre essa questão do juntar e amontoar tesouros, é sobre isso, tá? Que fique claro para nós, né? O Pai se alegra em nos dar bens e nos fazer felizes, em realizar os desejos do nosso coração, não tem nada errado com isso. Mas a ressalva aqui e a conclusão que ele chegou tá vendo, cara? Você tá correndo atrás de tudo isso daí, no final das contas, vai ficar aí, né? E se você então não tiver filho, não tiver ninguém, for completamente sozinho, que é o caso desse homem aqui que ele está dando como exemplo, aí faz menos sentido ainda. Por quê? Porque você deveria estar trabalhando e estar desfrutando do fruto do seu trabalho. O que seria desfrutar? Viva a vida como você achar que é boa. Por exemplo, de repente o melhor para você é comprar um carro e só desfrutar algo que você goste, viajar, comer comidas diferentes e boas, ir em restaurantes, enfim, né? Coisas desse tipo, né? Coisas que te agradam, né? Tá bom? Então vamos lá, para a gente finalizar então, algo muito importante, versículo conhecido aqui também. Aí ele termina dizendo, 2 pessoas juntas podem lucrar muito mais do que só uma, porque o seu trabalho vai render mais. Se uma delas cair, a outra ajuda a levantar-se. Agora o homem que está sozinho, quando cai, não tem ninguém para poder ajudá-lo a levantar-se. E quando a noite está fria, 2 pessoas usando o mesmo cobertor se esquentam, né? Pode esquentar uma outra. Mas uma pessoa sozinha, como é que vai se aquecer? Então aqui dando a importância acerca de ter alguém, hein? Solteiros de plantão. A importância, nosso querido irmão Salomão está nos dizendo que a importância que é melhor ser 2 do que 1. Versículo que fecha aqui o nosso devocional de hoje. Uma pessoa sozinha corre o risco de ser atacada e vencida, mas 2 juntas podem se defender melhor. Porque uma corda de 3 dobras, ou aqui está dizendo uma corda trançada com 3 fios, é difícil, é muito mais difícil de ser arrebentada. É ou não é verdade? É ou não é? Um cordão de 3 dobras é mais difícil de se romper. A palavra diz 3, tá? Tem gente que diz 2, mas na Bíblia diz isso, que uma corda de 3 dobras ou 3 fios, ela é bem mais difícil de se romper. Então, olha, acredite, tá? Você ter alguém para confiar, aqui dá uma impressão para nós, tanto de amigo, né, sócio, quanto também um companheiro, uma companheira, né, um esposo, uma esposa, né, querido? Isso que eu estou querendo dizer, né? E esse cordão aqui de 3 dobras já pode representar também amigos, né? Pode representar
pessoas de confiança que você precisam ter. Então aqui falando sobre nós termos alguém, né? Não estarmos sozinhos. Por quê? Porque um cordão de 3 dobras é mais difícil de se romper. Amém? Então assim nós terminamos o nosso devocional de hoje, tá? Que Deus abençoe sua vida. Se você puder, faça a leitura. Então agora, assim que nós finalizarmos aqui, você volta e agora faz a leitura do capítulo 1 ao 4. Eles são bem curtinhos, ó. Na minha versão aqui, tá dando 1, 2, 3 folhinhas, assim. 1, 2, 3, né? Seria uma folha e meia, mais ou menos assim. Tá bom? Vai edificar muito a sua vida. Vai te ajudar demais. Eu tenho certeza que você vai receber ainda mais revelações do que essas que nós falamos aqui. Tá bom? Então nós nos vemos no nosso próximo devocional. Que Deus abençoe você. Tchau, tchau.